Motores Honda, mais especificamente os motores do Civic, por que são tão confiáveis, por que são tão duráveis? Vamos falar hoje aqui sobre o projeto de um dos motores mais confiáveis que temos no nosso mercado e falar de uns carros também mais emblemáticos que temos aí hoje, né? Começando pela história do Honda Civic aqui no Brasil, e só para conceituar melhor, vamos falar aqui só das versões, vamos dizer assim, urbanas desse carro, não vou entrar nas versões de apelo esportivo, né, como o Civic VTI ou o Civic SI. Esses aí merecem um vídeo à parte para eles, né? Mas vamos falar aqui do Civic que começou a sua história aqui no nosso mercado em 1992, foi lançado aqui em sua quinta geração, vinha importado via Estados Unidos, com motores 1.5 ou 1.6 e opção de câmbios manual de 5 marchas ou automático de 4 velocidades. Tinha opção de carrocerias sedã, hatch, coupé e targa, 2 ou 4 portas. Em 96 ele já foi nacionalizado na sua sexta geração e vinha equipado com motor 1.6 de 106 cavalos ou de 127 cavalos caso viesse com o comando VTEC. Esse Civic de sexta geração vinha com suspensão traseira independente, podia vir também nas carrocerias 2 ou 4 portas e já vinha equipado com duplo airbag frontal e freios ABS de série nas versões top de linha EX. O câmbio sempre manual de 5 marchas nessa primeira leva aí do Civic G6. Já em 99, essa geração passou por um facelift e ganhou a opção do câmbio automático de 4 marchas e também do controlador de velocidade. Em 2001, sétima geração com porta-malas maior, assoalho traseiro plano e suspensão mais macia do que o Civic de sexta geração. Também passou a contar com barra estabilizadora e sempre na carroceria sedã 4 portas. Opção de motores 1.7 de 115 cavalos ou 1.7 de 130 cavalos, que era com cabeçote também VTEC. Em 2004, sofreu um leve facelift que não mudou nada no conjunto mecânico, mas ganhou novos faróis. Em 2006 para 2007, Civic de oitava geração ou New Civic, talvez a geração mais emblemática que mais fez sucesso na época do lançamento. Inovou demais em design, em esportividade, ganhou aquele famoso quadro de instrumentos de 2 andares, né, com contagiros grande na parte inferior e um velocímetro grande na parte superior, velocímetro digital. E nessa geração já contava com motor 1.8 de 140 cavalos, inicialmente movido apenas a gasolina. E o câmbio era manual de 5 marchas, mas também tinha a opção do câmbio automático de 5 velocidades. Porém, o porta-malas ficou muito pequeno nessa geração, que passou a contar com apenas 340 litros de capacidade, porque ele foi projetado na época para atender também o mercado norte-americano. E lá nesse mercado, esse carro vinha com step de uso temporário. Então, ele ocupava um espaço menor no porta-malas. Então, o Civic G8 lá dos Estados Unidos, ele tem um porta-malas maior. Só que como esse tipo de step ainda era proibido aqui no Brasil, tiveram que subir um pouco o assoalho do porta-malas para colocar um step de medidas iguais aos dos pneus principais. Com isso, o porta-malas ficou bem raso e bem menor do que o Civic americano. Já em 2007 para 2008, esse motor 1.8 passou a vir com a tecnologia Flex, entregando 139 cavalos de potência na gasolina e 140 no etanol. 2009 passou por um facelift, ganhou um novo para-choque com faróis de neblina deslocados para as laterais, além de uma nova grade dianteira. Também contava com o controle de tração e estabilidade na versão top de linha EXS. 2010 passou a vir com direção elétrica em todas as versões e ganhou uma nova versão que é a LXL SE de melhor custo-benefício. 2012, nova geração, agora nona geração com design mais conservador. Utilizou muita coisa da geração 8, mas com linhas mais retas, tanto na dianteira quanto na traseira, passando um ar mais maduro para o veículo. Porém, ele ficou maior, com 4,52 metros de comprimento, 2,66 de entre-eixos e o porta-malas aumentou para 449 litros. Então, sim, agora dava para levar mais coisas no compartimento de bagagens desse carro. Também ganhou a central multimídia
iMidi de 5 polegadas que vinha acoplada ao quadro de instrumentos, que ainda era aquele sistema de 2 andares. Então, na parte superior, além das informações do computador de bordo, esse veículo também vinha com a câmera de ré que mostrava as imagens nessa central multimídia. Também em 2012, nessa nona geração, passou a vir com duplo airbag lateral. Em 2013, passou a vir com a tecnologia de partida a frio sem tanquinho, o famoso Flex One da Honda. E em 2014, essa nona geração do Civic passou por mais um facelift, ganhou nova grade dianteira cromada e também a opção de motor 2.0 de 150 cavalos na gasolina, 155 no etanol. 2017 veio a 10ª geração do Civic, voltando a uma proposta mais esportiva de design mais arrojado e novamente ele aumentou suas dimensões. 4,63 m de comprimento, 2,70 de entre-eixos e 519 litros de porta-malas, agora sim um porta-malas de respeito para esse sedã médio. E as opções de motores aqui era o 2.0 Flex ou então lançamento motor 1.5 turbo a gasolina de 173 cavalos. Podia vir com câmbio manual de 6 marchas na versão de entrada Sport com motor 2.0 ou câmbio CVT nas demais versões, sendo que só a top de linha Touring vinha com o motor 1.5 turbo. Em 2020, essa 10ª geração passou por um facelift e atendeu a várias reclamações de usuários proprietários desse veículo na época, que era com relação à lista de equipamentos de série. Então, todas as versões do Civic de 2020 em diante passaram a vir de série com 6 airbags, mais controle de tração e estabilidade, ar-condicionado digital e rodas de liga leve de 17 polegadas. E essa geração permaneceu em linha até 2021, quando parou de ser produzida e ficamos sem o Civic no nosso mercado durante o ano de 2022 todo. E ele só foi ser relançado na sua 11ª geração em 2023, que é a geração atual que temos no nosso mercado. Novamente vindo importado, só que agora da Tailândia, numa versão única com motor 2.0 a gasolina que funciona em ciclo Atkinson de 143 cavalos de potência, combinado com 2 motores elétricos, sendo o primeiro um motogerador de baixa potência e um outro motor elétrico de tração de 184 cavalos de potência, podendo ser considerado aí um veículo híbrido pleno, porém com uma bateria de baixa capacidade de apenas 1,05 kWh e um câmbio CVT de acoplamento direto de apenas uma marcha. Aqui novamente voltando num design mais conservador, como você pode observar, aqueles Civics de geração ímpar geralmente têm um design mais conservador, já os de geração par mais desenhados para passar imponência, arrojo e esportividade. A Honda foi intercalando essas propostas aí ao longo das gerações do Civic. Além disso, o acabamento da 11ª geração também ficou melhor, assim como a carroceria que agora vem soldada toda a laser, também vem equipado com 8 airbags, além do sistema Honda Sense, que é todo um pacote de assistentes e equipamentos voltados para segurança e comodidade a bordo, que vem com controlador de velocidade adaptativo, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma e assistente de farol automático, além do controle de tração e estabilidade e sensor de pressão dos pneus. Dito isso, vamos falar da evolução desses motores Honda ao longo dos anos no nosso mercado e entender um pouco mais de por que eles são tão resistentes e tão confiáveis. Mas antes, eu tenho um recado para você. E para você que está pensando em comprar um carro usado, está pensando em trocar de carro, mas tem dúvidas se aquele carro que você está olhando foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um veículo em detalhes? Então, para te ajudar nessa hora, eu apresento a versão atualizada 2.0 do nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. É um material que já está disponível para você há um bom tempo, mas que agora passou por toda uma reformulação, onde eu coloquei muito mais informações, um conteúdo bem mais denso, com vários exemplos práticos ali por imagens. Também o checklist foi atualizado, em que eu acrescentei lá um esquema gráfico para poder identificar melhor cada peça lá do checklist, para você não esquecer e não confundir nenhum
item do veículo importante quando você for fazer uma avaliação. E nessa versão atualizada também foram abordados muitos novos tópicos sobre vários assuntos importantes que você tem que ficar ligado antes de levar um carro usado para sua garagem, tanto em parte de documentação, quanto de histórico de manutenção, procedência, falamos sobre quilometragem adulterada, vários assuntos imprescindíveis para você virar um expert em avaliação de veículos usados. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo versão atualizada 2.0. E começando lá dos primeiros Civic, de quinta geração, eles vinham equipados com os motores D16 Z6, que é 1.6 16 válvulas VTEC. Veio nos Civics de 92 a 95. 125 cavalos de potência e 14,6 kgfm de torque abastecido apenas com gasolina. Motor de comando de válvulas simples, o cabeçote sincronizado com correia dentada e tuchos mecânicos. Então aqui um motor que sempre vai exigir ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Também sempre construído com bloco de alumínio e cabeçote em alumínio, ou seja, um motor mais leve que faz uma troca térmica melhor, então mais eficiente sem perder em resistência mecânica. Também esse VTEC já conta com um variador de fase para as válvulas de admissão, aquele comando de câmbio central que aciona nesse motor por volta dos 4.800 RPM para mudar o seu comportamento e deixar ele mais agressivo e de melhor desempenho. A sua potência específica aqui é de 78,6 cavalos por litro e esses primeiros motores aqui vinham com ignição por distribuidor. Os problemas mais comuns encontrados aqui são o nível de óleo do motor, que pode baixar ali por falhas em retentores de válvulas e também nos anéis de segmento, e a correia dentada, que exige uma troca mais constante. O óleo recomendado na época era um 20W40 API SH e a sua capacidade era de 3,3 litros, considerando uma troca com filtro. Já em 93 até 95 também tinha disponível o motor 1.5 16 válvulas, que é o D15B2, 92 cavalos de potência e 12,2 kgfm de torque, um motor um pouco mais fraco, E vinha com injeção monoponto de combustível, enquanto o D16E6 vinha com injeção multiponto. Só que esse D15B2 1.5, ele também tinha opção de injeção multiponto. Nesse caso, o seu código era o D15B7. Dessa forma, a potência subia para 105 cavalos e o torque para 3,5 kgfm. Aqui, outro também com tuchos mecânicos. Todos os motores Honda vêm com tuchos mecânicos. Além disso, bloco de alumínio, porém com camisas em ferro fundido. Então aqui um sistema um pouco mais reforçado, consequentemente também um motor um pouco mais pesado. Mais precisamente 115 kg de peso total aí desse motor. E a potência específica desse 1.5 de 105 cavalos é de 69 cavalos para cada litro de deslocamento. Já o motor mais fraco, 1.5, entregava 61,3 cavalos por litro. Além disso, a especificação de óleo é a mesma que eu falei lá do 1.6, 20W40 PSH, e a capacidade também da mesma forma 3,3 litros. Na sexta geração do Civic, passou a vir com os motores 1.6, que poderia vir ou não com o comando variável VTEC. Sem o comando VTEC, ele entregava 106 cavalos de potência com 14,2 kgfm de torque. Já com o VTEC, a potência sobe para 127 cavalos e o torque para 14,8. E todos aqui com injeção multiponto de combustível, motor também construído todo em alumínio, tanto o bloco quanto o cabeçote. E no caso do VTEC, esse sistema entrava aos 5.600 RPM. A potência específica é de 77,9 cavalos por litro no VTEC. Sem VTEC, cai para 66,7 cavalos por litro. Esse D16Y8, que é o com VTEC, ele é basicamente uma evolução lá do D16E6, só que com um fluxo de cabeçote melhorado. E a especificação de óleo aqui mudou também. É a 20W50 API SJ. Se for o motor com VTEC, ele pega 3,6 litros com a troca do filtro. Sem o VTEC, 3,3 litros. Essa diferença é justamente pelo sistema VTEC, que trabalha com acionamento por pressurização hidráulica. Então precisa de um pouco de óleo a mais ali para poder acionar esse sistema. 2001, Civic de sétima geração veio com o motor 1.7, também podia vir com VTEC ou sem.
Esse 100 VTEC tinha 115 cavalos de potência com 15,2 kgfm de torque. Já o VTEC, 130 cavalos de potência com 15,8 kgfm de torque. Poucas diferenças entre um e outro, a não ser pelo próprio cabeçote. O bloco de alumínio aqui era reforçado nesses 1.7. E é claro que a potência específica aqui também variava, né? Sem o VTEC tinha 68,9 cavalos por litro, já o com VTEC 77,9, uma diferença bem substancial de potência obtidas com o mesmo deslocamento ali de cilindrada. Esse 1.7 também marcou uma evolução eletrônica, porque a comunicação da central feita por padrão OBD2, então uma conexão mais moderna de diagnóstico para verificar qualquer falha eletrônica de sensor de atuador que pudesse ocorrer nesse motor. Ainda vinha com sincronismo por correia dentada, mas já contava com bobinas de ignição individuais, então também já evoluiu um pouco nesse quesito. E o óleo aqui também mudou, agora usava uma viscosidade 10W30 com classificação mínima API-SL, capacidade de 3,2 litros independente se era o VTEC ou não. Então aqui o motor seu VTEC trabalhava com um pouco mais de óleo ali do que o necessário, mas nada que prejudicasse o seu funcionamento. E esse motor 1.7 VTEC de 130 cavalos acionava esse sistema de variador de fase aos 4.800 RPMs. 2007 veio os R18A1, primeiramente apenas a gasolina. 140 cavalos de potência com 17,7 kgfm de torque. Aqui o sistema VTEC ele mudou um pouco, agora é o iVTEC, que é um variador de fase mais inteligente. Ele não só acionava com base no giro do motor, mas de acordo com vários outros parâmetros de exigência ali do motorista ao pisar no acelerador, até porque esse motor também já vinha com acelerador eletrônico. Então permitia um controle melhor do acionamento desse variador de fase de acordo com a pressão no pedal do acelerador. O bloco também aqui era construído em alumínio, mas de alta rigidez para aguentar esse calor extra gerado por esse motor 1.8. Potência específica de 77,8 cavalos por litro, e aqui o Civic já não tinha mais diferenciação de ter ou não VTEC. Todos vinham com esse sistema. Bobinas de ignição individuais, bielas forjadas e craqueladas de 157 mm, então aqui também um componente mais reforçado mecanicamente para aguentar um calor maior, balancinhos em alumínio mais leves para menor resistência mecânica e coletor de admissão em termoplástico industrial de geometria variável. Então ele podia mudar o fluxo de ar ali na admissão de acordo com o giro do motor também, para ter um caminho mais curto ou mais longo de acordo com a necessidade. E o catalisador vinha bem próximo à saída do coletor de escape para chegar na sua temperatura de funcionamento de trabalho bem mais rápido. E claro que esse sistema iVTEC precisa do óleo correto para funcionar ali de forma adequada. E o óleo especificado aqui para esse R18A1 é o 10W30 API-SL com capacidade de 3,7 litros, considerando a troca com filtro. Em 2008, esse motor passou a ser flex e ficou em linha até 2016, na nona geração do Civic, sempre com 139 cavalos de potência na gasolina, 140 no etanol, e torque de 17,5 kgfm na gasolina, 17,7 no etanol. Aqui a grande mudança foi a tecnologia flex, mas continuava com cabeçote bloco em alumínio, variador VTEC para as válvulas de admissão e potência específica de 77,8 cavalos por litro. Ainda também com bobinas de ignição individuais, e a especificação de óleo também não mudou até 2012, 10W30 API-SL. Só que de 2012 em diante, a Honda mudou a especificação desse óleo, passou para um 0W30 API-SL. Já em 2014, o Civic também contava com o motor 2.0, que é o R20Z1. 150 cavalos de potência na gasolina, 155 no etanol. Torque de 19,3 kgfm na gasolina, 19,5 no etanol. É um motor similar ao R18 em vários aspectos estruturais, mas claro que com um deslocamento maior. Aqui esse 2.0 também passou a vir com um bloco de alumínio, só que do tipo open deck, com eixo contrabalanceador para reduzir as vibrações que esse motor de maior cilindrada poderia gerar. O virabrequim também é diferente do 1.8 e as bielas foram encurtadas, agora com 152 milímetros. Mas os pistões são os mesmos do R18, assim como o cabeçote todo em alumínio com o iVTEC variando o funcionamento das válvulas de admissão. Mas as válvulas em si e as suas sedes
ficaram maiores. E, com isso, a potência específica ficou em 77,6 cavalos por litro. Aumentou a potência, mas aumentou o deslocamento. Então, praticamente empatou a potência específica lá com o 1.8. E todos esses 2.0 já nasceram Flex One. Então, nenhum desses aqui vem com partida a frio com tanquinho. Além disso, todos eles vêm com bobinas de ignição individuais, coletor de admissão variável, só que aqui no 2.0 em 3 estágios, então um sistema mais refinado comparado com o 1.8. E acelerador eletrônico também, coletor de escape com o catalisador bem próximo ali da saída, e o óleo aqui especificado para esse 2.0 já começou com 0W20 API-SL de 2014 a 2016, capacidade de 3.7 litros também com a troca do filtro. Os 2017 em diante, já na 10ª geração do Civic, passaram a exigir um óleo 0W20 API-SM de classificação superior com relação a aditivos exigidos. Nessa mesma época de 2017, na 10ª geração do Civic, também foi lançado o motor 1.5 turbo, que é o L15B7, de 173 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque, abastecido apenas com gasolina. Duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, injeção direta de combustível, turbocompressor e taxa de compressão de 10,6:1. Aqui também vem com tuchos mecânicos, então outro que exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Bloco e cabeçote 100% em alumínio e variador de fase aqui já vem para admissão e escape, ainda no sistema VTEC, mas a potência específica saltou para 115,5 cavalos por litro. Aqui sim, um salto substancial de eficiência energética, com certeza. Bobinas de ignição individuais, especificação de óleo aqui é o 0W20 API SM, com capacidade de 3,5 litros. E o Civic de 11ª geração, como eu disse, veio com motor 2.0 de ciclo Atkinson, que é baseado no R20, só que com um funcionamento um pouco diferente, e uma potência menor de 143 cavalos e torque de 19,1 kgfm. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, diferente do R20, que vinha com um comando apenas no cabeçote, aqui também sincronizado por corrente e injeção direta de combustível. O R20 vinha com injeção indireta. Já a taxa de compressão do LFB1 é de 3,9:1 e vem com variador de fase tanto para admissão quanto para o escape, então variador para os dois comandos. Potência específica de 71,8 cavalos por litro, o que não parece grande coisa, mas quando esse motor é combinado com os motores elétricos desse Civic de 11ª geração, entrega sim um excelente desempenho. E a especificação de óleo desse motor mais recente aqui do Civic é a SAE 0W20 API-SN com capacidade de 4 litros com a troca do filtro. Falando aqui das nomenclaturas que a Honda usa para os seus motores, o primeiro dígito se refere à família de motores. Então, o D16 é da mesma família do D15, o R18 da mesma família do R20 e assim sucessivamente. Segundo e terceiro dígitos são referências à cilindrada do motor. Então, um D16 é um motor de 1,6 litros, um R18, 1,8 litros, um R20, 2,0 litros. O quarto dígito se refere à variação de tecnologia dentro de uma mesma família de motores. Então, A, B e C representam essas evoluções desses motores aí na sequência. Tem vários desses motores que não vieram para o Brasil, então uma letra pode pular diretamente para uma outra bem à frente no alfabeto, mas é porque esse motor foi utilizado em outro mercado, então a sua evolução direta não veio para cá. Já o quinto dígito se refere a atualizações menores dentro de uma atualização daquela versão específica, né? Então, por exemplo, o motor D17Z2 ele era o 1.7 de correia dentada e bobinas de ignição individuais. O Z3 teve a diferença do comando variável VTEC. Então foi uma atualização dentro de uma mesma versão lá dos motores 1.7. Tiveram vários outros desse 1.7 pelo mundo aí, pelo mercado global. Então aqui seria um exemplo dessas atualizações menores aí. Mas diante de todo esse conhecimento técnico, como isso se aplica nos veículos Honda, né, em termos de confiabilidade, qualidade, mais especificamente falando aqui do Civic, temos que voltar um pouco no tempo e entender como que era a filosofia de produção da Honda. Desde os anos 70, a montadora possui altos
padrões e protocolos rígidos de qualidade de fabricação dos seus carros e dos seus componentes, que era necessário para fazer frente aos seus principais concorrentes de época, né, que eram os veículos alemães e americanos. Justamente nessa época que a Honda estava querendo expandir o seu mercado para esses países, né, principalmente para os Estados Unidos. Então ela tinha que atender altíssimos padrões de exigências do consumidor para conseguir ter mercado, né? E não é à toa que a Honda hoje está fortemente presente lá no mercado americano, né? É uma das mais conhecidas lá também com relação à confiabilidade mecânica. E para chegar nesse nível de excelência, a Honda sempre realiza testes incessantes nos seus veículos para identificar e corrigir quaisquer problemas e quaisquer falhas que possam surgir. Costumam testar até mais do que comparado com outros fabricantes, mas é justamente para minimizar qualquer possível falha que possa vir a se tornar um problema crônico e manchar o nome da marca, né? Só ao final desses testes incansáveis e depois de passar por todos os controles de qualidade exigentes da Honda, que sim, eles comercializam seus veículos, seus motores e suas tecnologias que eles vão desenvolvendo. Além disso, a Honda também sempre teve como premissa fabricar veículos duráveis e de fácil manutenção, de baixo nível de complexidade mecânica, eletrônica. Então ela sempre ofereceu soluções simples para problemas complexos de engenharia, tanto do ponto de vista de componente em si, de tecnologia, de como ele vai atuar ali no motor, como também na facilidade de manutenção. Você pode observar nos cofres dos motores Honda, talvez não os de hoje, mas da linha G10, G9 para trás, sempre tiveram ali bons espaços para o mecânico dar manutenção, substituir um componente, retirar um componente sem precisar ficar desmontando tanta coisa pelo caminho. Também componentes ali sempre bem fixados, com abraçadeiras de boa qualidade, passando ali por partes do motor que não vão ter interferência com outros componentes, chicotes elétricos sempre bem dimensionados e passando em posições mais distantes do bloco do motor para não sofrer com problemas de aquecimento, derretimento, nada disso. Então tudo muito bem pensado aí pela montadora, que também sempre prezou por ter bons fornecedores que entregassem produtos de altíssima qualidade, mesmo que tivesse que pagar um pouco mais caro para isso, né? Então vamos dar aqui só alguns exemplos de fornecedores de peças e componentes para veículos da Honda, mais especificamente para o Civic, né? A GKTB, que fornece componentes soldados e estampados de monobloco, além da Kongsberg, que também fornece sistemas de acionamento de embreagens, freios, atuadores hidráulicos, servofreios, cilindros mestres, além de barras estabilizadoras, acoplamentos e outros componentes como juntas esféricas, terminais de direção e afins. Além da Sumidenso, que também fornece componentes elétricos, uma fabricante japonesa. Manfilter, que fornece filtros também, filtro de ar do motor, filtro de combustível, filtro de óleo para a linha Honda, né? São alguns exemplos aí de fornecedores que atendem a altíssimos padrões de exigência e confiabilidade. Além disso, a Honda adotou algumas configurações de projeto focadas numa maior longevidade, numa maior durabilidade. Por exemplo, de 2006 em diante, na linha de motores R18A1, né, do Civic G8 em diante, todos vinham sincronizados por corrente de distribuição, dispensando troca preventiva de correia dentada que os motores mais antigos exigiam. Também, os tuchos de acionamento das válvulas sempre vinham na configuração de serem mecânicos, o que tem a contrapartida de exigirem um ajuste periódico preventivo, é verdade, mas em compensação, eles são mais resistentes mecanicamente falando e menos suscetíveis a falhas quando se compara com os tuchos hidráulicos. Então, eles exigem menos substituição do que os hidráulicos. Os motores antigos, que também usavam blocos de alumínio com camisas em ferro fundido, também entregavam um menor peso, ao mesmo tempo que entregavam uma melhor troca térmica com o líquido de arrefecimento ali pelas paredes em alumínio. Só que, ao longo dos anos, né, quando também foram vindo os motores mais modernos, foram desenvolvendo tecnologias para dispensar essas camisas reforçadas com ferro fundido. Então, todo o bloco passou a vir 100% em alumínio. E mesmo assim, esses motores ainda vinham com uma sobremedida de material, caso sejam necessários uma retífica, ainda assim
era possível fazer mesmo sendo um bloco de alumínio, o que também é um bom ponto positivo pensando na longevidade e na durabilidade desses motores. Sendo assim, esses motores Honda sempre foram projetados para ter uma durabilidade muito maior do que eles foram projetados para entregar ali para um uso mais urbano, né? Então é bem comum você ver vários projetos aí de aumento de potência, de tunagem, de turbinar mesmo esses motores Honda, que mesmo aumentando bastante a potência, aumentando bastante o torque, o esforço, o estresse nesse motor, ainda assim eles aguentam muito bem, eles têm uma boa durabilidade. É claro que não vai ter a mesma durabilidade de um motor standard 100% original, mas ainda assim eles aguentam incrementos de potência com muito mais facilidade. Vários deles já vinham com bielas forjadas de fábrica, né, por exemplo, então um ponto bem positivo para isso. São motores que no uso normal, no uso urbano, no uso diário ali, eles têm uma excelente durabilidade. Também esse comando VTEC, ele permite que esse motor funcione de forma muito elástica. É quase como se você tivesse dois motores diferentes no mesmo carro. Abaixo ali dos 4.000 RPMs aproximadamente, dependendo do motor, que é quando o VTEC não está acionado, é um motor de comportamento mais dócil, que já entrega uma boa faixa de torque e você em velocidades de cruzeiro vai manter ali um giro mais baixo sem ficar estressando tanto o conjunto mecânico, sem comprometer tanto a durabilidade. Mas caso você exija potência máxima, acima dos 4.000 e poucos RPMs, ele muda totalmente o comportamento desse motor, entrega todo o desempenho para o qual ele foi projetado e você não vai ter sustos aí numa ultrapassagem, numa retomada de velocidade, e quando terminar de fazer a sua ultrapassagem, esse motor desaciona o VTEC e volta ali para um estágio mais manso de funcionamento. Então, os picos ali de potência e torque, eles são muito esporádicos no uso ao longo dos vários anos. Então, é um motor que trabalha de forma muito tranquila ali na grande maior parte do tempo. E isso é muito bom do ponto de vista também da durabilidade. Também, os motores da linha R18A1 de 2006 em diante, todos vinham com velas com eletrodo em liga de irídio, que são bem mais resistentes, que entregam uma produção de centelha bem mais eficiente e, consequentemente, também são bem mais resistentes, bem mais duráveis, desgastam-se menos ao longo do tempo. Então, esses conjuntos de velas duram bem mais do que os modelos convencionais, exigindo menos manutenção preventiva ou até mesmo corretiva ao longo dos anos nesse sistema. Os Civics também sempre foram veículos leves, mesmo na categoria dos sedãs médios. Tirando o Corolla, que também era bem leve, comparado com os concorrentes, o Civic sempre foi um dos mais leves. Até ali a 9ª geração não era um carro tão pesado assim. Então, isso favorece também o motor a trabalhar numa faixa mais baixa ali, você não ficar exigindo potência máxima a todo momento. Ele entrega desempenho de sobra para o peso de carroceria. Então, na maior parte do tempo, esse motor também ele trabalha com uma menor carga, uma menor exigência também, causando menor estresse nos componentes e uma maior vida útil. Com toda essa qualidade técnica, fica claro porque o Civic se tornou um sinônimo de confiabilidade, de durabilidade e que oferece um bom desempenho combinado com uma longa vida útil. É um carro que você pode andar de forma tranquila com ele quando quiser, mas se quiser uma pegada mais esportiva, ele também vai te entregar isso de forma muito satisfatória. E talvez esse seja um dos pontos cruciais que fez com que esse carro fizesse tanto sucesso no nosso mercado, agradasse tantos brasileiros e hoje se tornou um dos usados aí mais procurados e mais valorizados do nosso mercado. Mas me diga você, compraria um Honda Civic hoje em dia usado? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo mais técnico, falando de projetos mecânicos, projetos de motores, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato. Já falei lá de motores Volkswagen, Toyota, Fiat e vários outros para você conhecer cada vez melhor sobre o que temos no nosso mercado. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.